Dinossauros. Os monstros antigos, oh my god. Bom, todo mundo deve conhecer dinossauro, todo mundo deve conhecer Jurassic Park e todo mundo deve saber que esse negócio existe. Além do mais, né, uns bilhão de filmes falando de dinossauro também é meio difícil, né? Mas e se eu te contar que dinossauros, na real, são bem mais assustadores do que realmente aparentam, se eles forem seguidos pela lógica científica, vamos dizer assim? Bem, eu sou o Gazin, seja bem-vindo ao canal Whatever e bem-vindo a mais um vídeo. Os dinossauros já foram usados em vários e um monte de conteúdo da cultura pop. Jurassic Park é um dos maiores exemplos disso. Inclusive tem jogos de terror de dinossauros, animes sobre dinossauros, jogos de dinossauro, tudo de dinossauro pra tudo que é lado. É bem interessante o que as pessoas veem os dinossauros. Mas se você seguir pela lógica biológica, realmente são algo assustadores. Os dinossauros não são monstros, mas sim animais de espécies diferentes, mas mesmo assim, eu não queria me topar com um bagulho desse no meu quintal. Já sabemos que os Velociraptors é um dos mais famosos que existe, mas hoje já se sabe-se que ele não era tão grande assim. Eram bem pequenininhos, na verdade. Na verdade, essa visão muito grande dos dinossauros só vieram por conta do Jurassic Park. Inclusive, aquela cena da cozinha é extremamente assustadora, pra falar o mínimo, né? Mas, na verdade, os Velociraptors, eles podem ter sido inspirados em um outro familiar, vamos dizer assim. Ultraraptors. Grandes, bem grandes e muito mais perigosos, né? Eles eram bem grandes. Claro que uma pessoa de 1,60 m não muda muita coisa, né? Mas tudo bem. Pensa aí, essa bodega aparecendo na tua frente. Esse bicho era assustador, meu amigo. Você não tem noção. Tudo bem que, tipo, se eu visse um urso na minha frente, eu ia sentir mais medo. Mas, meu amigo, isso aqui é muito estranho. Mano, 2 metros de altura e 5 metros de comprimento. Meu Deus do céu, isso aqui é muito grande. Não tem animal na fauna brasileira que é nesse naipe de bicho. É sério, é perigoso. Tudo bem que eu vi uns vídeos aí que ele apanha de um urso polar. Tudo bem, né? O urso polar é o maior predador da Terra atualmente, né? Mas tudo bem. E sério, essa é uma criatura de emboscada. Ou seja, era tipo os bandidos do RJ que aparecem no cantinho da viela. Ele vai aparecer e vai te pegar. Esse bicho era absurdo, sério. Dá medo só de pensar que esse bicho existia e andava por aí. Tudo bem que vivia nos Estados Unidos, então eu não precisava me preocupar. Mas mesmo assim, eu não gostaria de ver um bagulho desse. Espinossauro, sinceridade, antes de falar dele, eu preciso falar que o filme de Jurassic Park mostrou um demônio no lugar de um dinossauro. Sério, que bicho é esse? Meu Deus do céu. Ele legitimamente dá muito medo. Essa cena que ele aparece Meu Senhor Jesus. Tá tudo quietinho, começa a tocar uma musiquinha de fundo e o bicho aparece. Meu Senhor. Mas na realidade, ele não era tão grande. E ele era semi-aquático, uns 15 metros de comprimento e tinha uma vela nas costas que, meu amigo, eu não consigo tirar da cabeça que isso aqui é um tubarão parte 2. Nerfado, sei lá. Mas assim, 8 toneladas, semi-aquático e comportamento vivia, era tipo um crocodilo mesmo, meu amigo. Ficava debaixo da água esperando o bichinho botar a cabeça e nhau, já era. Perdia as pernas, braço, cabeça, tudo que tinha direito. Era um bicho simplesmente agressivo nesse sentido. Tipo, mano, era um jacaré. Era um alligator, meu parceiro. Tipo, meu pai do céu. Tudo bem que eu acho que a versão dele da megafauna é muito mais legal, né? O representante de um crocodilo da megafauna é muito mais legal que esse daqui. Mas eu falo dele em outro vídeo, talvez. Pterodátilo é um dos mais famosos também. Uma avezinha que voava. Só que
Não era tão grande assim nos filmes. Mas um Quetzalcoatlus, meu amigo. Esse bicho era gigante, meu parceiro. Pensa uma girafa que voa, meu parceiro. Meu Deus do céu. Dá pra pegar um Uber legal, hein? Pensando bem. Galera, vamos ressuscitar esse bicho. Eu preciso empinar pipa. Brincadeiras à parte, esse bicho com um nome extremamente esquisito, baseado em um deus da mitologia azteca, meio diferente, né? Mas tudo bem. É uma versão bem grande, tipo 10 a 12 metros. Esse bagulho voava. Eu não sei como que essa desgraça voava, mas ela voa. Eu não faço a mínima ideia como, mas voa essa miséria. Bem grande, bem rápido e eu não queria isso aqui na minha casa não, tá? Ia ser assustador demais. Inclusive essa arte aqui que eu tô mostrando é meu pai do céu, misericórdia. Mas você acha que... Não, relaxa. Esse bicho vivia somente nos Estados Unidos. É, meu amigo, mas tem versão tupiniquim também, meu amigo. Tá achando o quê? Uma versão bem menorzinha, né? Do tamanho de um cachorro. Inclusive, essa versão brasileira é mais parecida com a dos filmes do que realmente um pterodátilo. Eu vou ter que olhar na minha cola. Tropeoganutus. Misericórdia. É o Cleitinho. Encontrado no Brasil e, cara, tinha dentes profundos, uma envergadura absurda e voava igual um planador assassino, meu parceiro. Lembrando que isso aqui é quase do meu tamanho. Tudo bem que eu não sou muito grande, né? Mas tudo bem. 8 metros de asa, né? É complicado ter 1,60, velho. Imagina um avião de 10 metros voando na tua direção. Você já viu um gavião peregrino dando rasante? É tipo isso aqui, só que muito maior. O clássico, o gigantesco, o maravilhindo, o mais famoso, o rei da cocada preta, o Tiranossauro Rex. O tiranossauro dos tiranossauros, né, galera? Todo mundo sabe que isso. Você, seu avô, seu pai, sua mãe, periquito, todo mundo sabe que essa bodega existiu. E naquela época ele era uma real máquina de matar, tá? Por incrível que pareça, ele era gigante mesmo, né? Ele era bem grande, como vocês podem ver. E ele era um bicho de emboscada. Ele era carniceiro, vamos dizer assim, pelo que eu vi. E ele também era um bicho de emboscada. Um bicho desse tamanho fazia emboscada. Então tá, né? A natureza faz cada coisa nada a ver, né? Fazer o quê? Não posso fazer nada. 6 toneladas, meu amigo. 12 metros de comprimento. 20 quilômetros por hora, meu parceiro. Eu não corro isso. Tudo bem que minhas perninhas curtas não ajudam, né? Mordida de 6 toneladas de força. Meu parceiro. Meu Deus do céu. Esse bicho, ele é exageradamente cabreiro. Ele dá muito medo, principalmente por conta dos filmes de Jurassic Park, inclusive sendo símbolo da série. Mas ele não era tão assustador quando a gente vê hoje em dia. Inclusive o rugido dele que eu usei no início é muito mais parecido. Inclusive o rugido real dele dá mais medo do que dos filmes, né? Mas tudo bem. Inclusive eu vi uma discussão esses dias falando que um elefante ganha de um T-Rex. Vão ver o vídeo de um cara aí, você procura no YouTube, vai. Procura no TikToks, mas eu não vou explicar. Mas eu acho que um elefante teria chance sim, por conta que ou o tamanho do marfim ou o tamanho do crânio de um T-Rex, mas tudo bem. Mas esse bicho, cara, é simplesmente o dinossauro. Ele é gigante, enorme e dá muito medo. Inclusive, uma coisa que eu acabei não comentando, mas os pterossauros, né, em geral, não são dinossauros, eles não são descendentes, eles não descendem um pássaro, vamos dizer assim. Eles na verdade são répteis voadores. Eu tinha esquecido de avisar isso. Voltando pro T-Rex. Então, meu parceiro, vê um bagulho desse daqui e tem muito jogo de terror de dinossauro. Tipo, Turok, meu Deus, mostra isso. Olha o tamanho dessa desgraça. Sem contar a cena clássica dele correndo atrás do carro. E pra quem tava se perguntando, sim, eu era criança viciada em dinossauros.
E eu gostava tanto disso e eu via tantos dinossauros como coisas maneiras ou coisas de terror, como o Godzilla, seria, vamos dizer assim. Mas os dinossauros nada mais, nada menos são animais. Eles não são monstros, não, nem criaturas assustadoramente perigosas. Inclusive, eu acho que eu ia me dar muito pior vendo uma onça pintada do que um T-Rex. Porque essa bichinha corre, tá? E pula, e nada, e faz bambolê, atira laser e tudo mais. Mas é sério, os dinossauros não são monstros. Eles na verdade são animais que não viveram com a gente. Então vemos eles como monstros. Mas é muito mais legal pensar os dinossauros como monstros, porque além do mais, o humano gosta de inventar moda, gosta de inventar jogo, gosta de inventar série, essas coisas, gente. E Jurassic Park foi o principal fator para essas coisas. Tudo bem que os dinossauros vêm dando uma decaída hoje em dia no que se diz de popularidade, mas mesmo assim, os dinossauros são algo marcante na história, tanto da cultura pop quanto numa cultura geral mesmo. Além do mais, nem todo mundo sabe o que é um dinossauro. Principalmente esse carinha aqui, né, que rouba a cena de todo mundo. Inclusive, o vídeo que eu tô usando de fundo de jogo é de um jogo de terror de dinossauro. É muito legal, depois vocês podem dar uma olhada, eu vou deixar na descrição. E, inclusive, tem projetos de jogos de terror de dinossauros. Inclusive é esse aqui que eu também tô mostrando no fundo às vezes. Muito bom, todo mundo conhece, eu acho, esse jogo, inclusive, porque ele ficou bem famoso. Mas sério, pessoal, dinossauros são impressionantes. E toda a sua variação, inclusive eu gosto mais da megafauna do que dos dinossauros, mas a megafauna eu falo depois. Mas os dinossauros foi o que viveu mais tempo na minha vida, inclusive eu amava os Triceratops, inclusive eu tenho uma história muito engraçada, que quando eu era pequenininho eu tava na praia, aí eu fiz um Triceratops de areia e minha mãe achou que era um bolinho, eu olhei pra cara dela com uma cara tipo, como você ousa dizer isso? Não é um bolinho, mamãe, é um Triceratops. Aí minha mãe ficou olhando pra minha cara com uma cara de assustada. Provavelmente, né? Eu não sou normal. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Pra não ficar sem vídeo essa semana, eu vou tentar gravar vídeo uma vez por semana. Eu vou me esforçar. Principalmente na época de férias, porque agora eu tô mais livre pra poder gravar e tudo mais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar alguma coisa, porque isso ajuda bastante. Além do mais, os vídeos são bem difíceis de fazer. Além do mais, eu uso um Pocket Edition pra gravar vídeo e postar. Mas, pessoal, é sério, muito obrigado por terem assistido até aqui. E até a próxima. Um abraço, seu amigo Gazinho. Tchau!